quinta-feira vai encontrar o Grêmio no Maracanã. O time vai a campo com o quê? Com mudança, vamos ver. O trabalho não para no Flamengo. Tite já comandou 5 atividades com o elenco e tem mais 2 antes de definir a equipe titular para a partida diante do Grêmio. O técnico já avisou que vai utilizar esses jogos sem os 5 atletas para mexer bastante no time e até mesmo mudar alguns de posição. Um deles pode ser Léo Pereira. O zagueiro ficou fora em 3 partidas após se machucar, mas já está recuperado. E o treinador tem a possibilidade de improvisar o camisa 4 na lateral esquerda. Ayrton Lucas ainda segue em processo de recuperação e com isso, no jogo de quinta, Tite pode fazer essa mudança. Mesmo com desfalques no time, o Flamengo vive um momento bom na temporada, além de estar dominando os jogos em casa. Como mandante, o rubro-negro tem 89% de aproveitamento. Em 15 jogos, são 13 vitórias, 1 empate e 1 derrota, além de ter marcado 32 gols e sofrido apenas 3. O time vai reencontrar a torcida, que ainda está em festa depois dos 6-1 em cima do Vasco. E mesmo com as ausências, as expectativas estão boas com o elenco. Vem casa grande, casa cheia, né, contra o Grêmio, não é isso? Casa jogo quinta-feira, cheia, né? Pelo menos até ontem, cerca de 33 mil ingressos vendidos, então a expectativa de mais um jogo com pelo menos 50 mil torcedores rubro-negros no Maracanã, embora seja um jogo numa quinta-feira, 8 horas da noite, o horário não ajuda muito, mas a torcida do Flamengo sempre fazendo seu papel, marcando presença, apoiando a equipe, mesmo nos momentos ruins. Agora a gente está falando de um bom momento, embora seja um time totalmente diferente do time que foi nas últimas 5 partidas do Flamengo, que o Flamengo teve sucesso dentro de campo. Resta saber como o Tite vai montar essa equipe, qual estratégia ele vai ter, porque de fato estamos falando de desfalques extremamente importantes. Não são desfalques comuns, muito pelo contrário, pelo menos 5 titulares estarão ausentes. Mas, mesmo assim, o elenco do Flamengo é um elenco muito bom e mesmo com muitos desfalques, a gente pode ver um Cebolinha sendo titular, um Pedro sendo titular, um Bruno Henrique ficando como opção, um Gabigol ficando como opção, um Lohan, uma jovem promessa, tratado aí como joia dentro do Flamengo há muito tempo, sendo titular na vaga do Arrascaeta. Tem Davi Luiz, tem Fabrício Bruno, tem Léo Pereira. Então é um Flamengo que, mesmo com muitos desfalques, eu vejo que tem potencial de vencer o Grêmio dentro do Maracanã. Detalhe, né? Diego Costa machucado. Lesão grau 3 na coxa esquerda. Grau 3? Grau 3. Isso aí é até importante, né? A gente lamenta sempre qualquer Libertadores lesão de fora, jogador, não? mas é importante pro torcedor do Fluminense, né? Porque é isso, lesão grau 3 na coxa esquerda é uma lesão que o cara vai ficar um tempo parado aí, e aí a gente não se sabe como ele vai voltar, se ele vai conseguir voltar a tempo. O grau Enfim. 3 vai até o 4. O grau 3 é quase um grau máximo, é uma lesão bem Eu lembro importante. de um né? jogador que estava no Flamengo, Pedro Rocha, quando teve uma lesão grau sim, 3, ele lembro. ficou quase 70 dias longe dos gramados. A previsão básica Foi são de coxa? 2 meses. Foi hoje. Eu fico triste, sabe por quê? Eu gosto muito do Diego Costa, jogou no Botafogo na temporada passada, um cara com muita personalidade, né? E ele vai pro Grêmio, né, nessa temporada, e logo acontece as enchentes e tudo mais. E o Diego foi um cara que efetivamente ajudou, né? Não tô falando pegou o dinheiro e ajudou. Ele pegou o carro dele, que é aquelas carros 4x4, e ele foi resgatar as pessoas na água. Então, Sim. assim, o Diego ganhou, pra mim, uma admiração muito além do questão do futebol. Apesar de eu achar, além de eu achar também ele um excelente jogador, ele me ganhou uma admiração como pessoa, assim. Então eu fico triste de saber uma lesão de um cara desse, um cara que foi tão importante nessa fase tão difícil, talvez a mais difícil da história do Rio Grande do Sul, Claro. né? Dos nossos irmãos do Sul. Então aí tomara que ele tenha logo uma recuperação aí, o Diego Costa, e perde muito o Grêmio, né? Se a gente tá falando de uma isonomia, por toda essa questão do Grêmio não ter mais a sua casa até o final da temporada, a arena do Grêmio não vai poder funcionar, não vai conseguir funcionar. A gente tá falando de um Grêmio que não tem casa para jogar. Sim. Um Grêmio que tá jogado, né? E aí a gente tem um Grêmio perdendo esse Diego Costa, é um grande problema para a equipe, né? Disparadamente a pior notícia que o torcedor do Grêmio verdade. poderia ter, porque ele vinha sendo o cara dos gols, das assistências, da referência, até não só a referência técnica que ele é, mas também a referência de superação com Sim. tudo que aconteceu, né? É uma tragédia pro Fez time gol do Grêmio. importante agora na partida E da fez. Libertadores. Agora, essa não vai ser a culpa, a gente nem pode Claro que dizer não, isso. claro Mas, que não. vocês viram as condições do gramado lá do Huachipato, né? Sim. Vocês viram aquilo? Nada me assusta na Libertadores mais. Né? A gente não pode dizer, foi aquele gramado, foi aquele momento que machucou o cara.
Até porque, enfim, a gente não está perto da situação clínica dele. Mas isso atrapalha o bastante. risco só aumenta. Mas claro. estamos falando de um elenco que ficou um tempão parado por conta das enchentes. Aí quando volta naquele ritmo frenético. Óbvio que alguns jogadores vão sentir isso. Quem sou eu para mencionar isso? Não sou médico, mas a nossa experiência no futebol mostra isso, que quando você acelera uma preparação, o risco é muito maior de uma lesão muscular. É por isso que o campeonato perdeu a sua isonomia. O Campeonato Brasileiro de 2024 não é um campeonato que tem isonomia. Claramente não tem. Não tem. Estamos falando fato. de uma Copa América que vai desfalcar vários times em 9 rodadas. Isso também não é isonomia. Não tem isonomia. E o Flamengo é o que mais sofre hoje com essa questão. Com esse fato, sim. Eu não estou falando, fato. pelo amor de Deus. O que mais sofre é o Grêmio, o Inter e o Juventude, ponto final. Estou falando na questão da convocação da Copa América, por números, né? O Flamengo é o que mais perde no Brasil. Qualidade. É quantidade e qualidade. O Flamengo perde 5 jogadores, pelo menos, e 5 jogadores titulares. Nenhum outro clube perde uma quantidade dessa e jogadores titulares. Por exemplo, o Internacional é outro que, para mim, também perde muito. Sim. Perde o Rocher, perde o Ené Valência e mais um, se não me engano, o Borré. O Palmeiras também perde bastante, só que o Palmeiras ainda teve uma boa notícia, que o Piquerez não foi convocado para a seleção uruguaia, mas também perdeu o Endrick, né? Mas, enfim, o Flamengo é muito prejudicado, só que não tem o que fazer. Mas o Endrick, no caso, já seria uma questão de... Não. O Endrick, se ele tivesse a Copa América, ele poderia jogar mais 8 partidas pelo Palmeiras. Os times estão perdendo 2, no máximo 3 jogadores, o Flamengo perdeu 5. E como é o Flamengo ideal hoje para você, Vene? Na minha opinião, vamos lá, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira na lateral esquerda, hoje por conta do Ayrton Lucas não está à disposição, e aí eu botaria, vamos lá, Igor Jesus, Gerson, Luiz Araújo, Lohan, Cebolinha e Pedro. Esse, para mim, seria o meu time. É um bom Flamengo, né, Pedrosa? Mas é um Flamengo aí que perde uma pontuação grande em relação àquele Flamengo que a gente... Vamos dizer assim, que o Flamengo, com os 5 que estão fora, é o top 2 do Brasil. Sim. O Flamengo, sem esses caras, é o top 5. Cara, você tem que entender que quando você perde atletas, Fernando, você perde também o modelo de você jogar. Uma coisa é você jogar com o Ayrton Lucas na lateral esquerda, que ele te dá uma profundidade bizarra, que ele é um veloz que vai até o fundo. Outra coisa é você jogar com Vinha, que já é outra característica, mas também te entrega uma qualidade técnica imensa. E outra coisa é você jogar com o Léo Pereira, que pode fazer aquela função, mas ele não é lateral. Aí você olha, Igor Jesus, bom jogador, garoto da base, vai fazer a transição. Mas se for comparar ele com o Pulgar, é uma discrepância imensa. É uma discrepância imensa de jogador. Aí a Arrascaeta com o Lohan. Lohan, muito bom jogador também, muito potencial. Mas é também outra realidade que é uma discrepância imensa. Até em característica de jogo, o Lohan carrega mais, o Lohan é o cara mais agudo e tal, o Arrascaeta é o cara mais pensativo, da criatividade. Aí em relação à formação, o Gerson, ele vinha jogando como meia-direita, mais aberto, conseguindo puxar muitas vezes essa profundidade, tanto pela ponta quanto pelo meio. Agora ele vai voltar a ser segundo volante? Agora ele vai voltar a ser o meio-campo? Então, assim, é o Tite novamente tendo um desafio. Quando ele perdeu o Everton Cebolinha lá na ponta esquerda, o Flamengo se tornou um time burocrático. E aí, é só um jogador, Pedrosa? Não, mas é um jogador que conseguia converter o que o Tite queria. E o Flamengo não conseguia isso com o Bruno Henrique, que também é um baita de jogador, mas tem outra característica. Então, assim, repito, eu acho que o mundo ideal era parar tudo. Tinha que parar tudo. Mas tem um jogador aí, que você acabou não mencionando, que pra mim ninguém vai conseguir substituir no time do Flamengo, que é o De La Cruz. O que ele fazia, ninguém faz atualmente. O Gerson pode quebrar o galho. Não faz. O Lohan pode quebrar o galho, mas ninguém vai fazer o que o De La Cruz fazia. Eu até esqueci mesmo, porque esse pra mim é o ponto principal. O ponto principal. Inclusive, ele desenhou essa coisa do insubstituível como o Pulgar. Em algum momento na temporada passada, toda vez que o Pulgar estava ausente, o Flamengo simplesmente era um Flamengo comum, um Flamengo simples. E aí, com o Pulgar, isso tudo era potencializado. Ele é um jogador que consegue potencializar a questão tática e também os outros companheiros, né? E eu sinto que o De La Cruz está caminhando nessa estrada aí do Pulgar. Para mim, ele já é isso. Eu repito aqui, ninguém faz o que o De La Cruz consegue fazer. Ele caiu como uma luva no time do Flamengo. O Tite encontrou a função dele ideal. O Tite eventualmente botava ele aberto pela ponta direita, mas ele como segundo volante, tendo a liberdade de ir ao ataque, ele carrega o meio de campo do Flamengo. Então, lamentavelmente, o Flamengo não vai ter o seu principal jogador, que gastou aí cerca de 90 milhões de reais para contratar por conta de um calendário de futebol brasileiro que a gente já cansou de criticar aqui.